Olá, minha saudação a vocês, já a gratidão por frequentar esse nosso Na Área do Esporte, canal que tem a finalidade, que tem a pretensão de trazer as novidades do desporto da aldeia, principalmente, estamos falando de Maringá, e a gente fala mais especificamente do esporte maringaense, que tem 3 equipes do futebol profissional, 2 delas se preparando para a largada do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, e uma delas já começando a pensar na segunda divisão, que é o Grêmio de Esportes de Maringá, as 2 da primeira divisão. O Maringá Futebol Clube e o Aruco Esporte Brasil, o Aruco Maringá, o Samurai Black. E tem também o Grêmio Maringá, que já começa. Estamos em janeiro, fevereiro, a projeção da Federação Paranaense, embora não tenha definido ainda a data do arbitral, mas começar o campeonato da segunda divisão já no mês de abril. E temos também o time de vôlei participando, o time de vôlei feminino participando da Superliga Feminina, principal competição da modalidade no país. Vamos começar pelas meninas do vôlei, porque no domingo elas fizeram um jogo eletrizante contra o Flamengo no Estádio Regional Chico Neto, no ginásio de esportes Chico Neto, inclusive com show da torcida, né? A televisão transmitiu, rede nacional, transmitiu nacionalmente, um espetáculo do torcedor e um espetáculo também dentro de quadra, mas para a tristeza da torcida maringaense, com derrota do time Unilife Maringá diante do Flamengo, time do icônico técnico Bernardinho, venceu por 3-2, mas foi o chamado pega extraordinário, não é? A partida sets parelhos, foi para o tie break e no set decisivo, na etapa decisiva, as maringaenses acabaram perdendo por 9-15. Elas têm sido uma frequente, o time do Aldori Galdense, há até quem diga que é preciso refazer alguma coisa no sentido do condicionamento físico das meninas, porque elas fazem, exemplo do que aconteceu contra as rubro-negras, contra o time do Flamengo, elas fizeram 2 sets, 4 sets, não é? Muito disputados, e aí no set final passa a impressão de que faltou um certo fôlego, faltou um detalhezinho a mais, e as meninas acabaram perdendo, mas estão de parabéns, fizeram um jogo extraordinário, o verdadeiro espetáculo da modalidade do vôlei feminino, que tem altíssimo nível, né? É a Liga Nacional, a principal competição do país, mas enfim, já perderam outras partidas nessas condições. A rigor, o time maringaense venceu por 3-2 o SESI Bauru na estreia, uma das 2 únicas vitórias que tem, venceu o SESI, que é um adversário fortíssimo, foi um resultado surpreendente na largada do campeonato, e naquele 3-2 o time maringaense conseguiu vencer o SESI, surpreendendo as paulistas. Depois teve mais uma vitória contra o Brusque e aí não venceu mais. Mas não está numa posição muito ruim. Poderiam se espantar com isso? Porque qual que é o objetivo, o foco do time maringaense dentro desta competição? Convenhamos, não é chegar aos playoffs, porque existem equipes com maiores orçamentos, com melhores condições técnicas, equipes com jogadoras da seleção brasileira que estão nessa disputa pelos playoffs e, em consequência, pelo título. O Unilife Maringá, dentro da sua realidade, está disputando para manter-se na elite da competição. Não é? E dentro deste objetivo está ali brigando com o Brusque, que é o último colocado, parece um virtual rebaixado já, uma vez que conseguiu um único ponto em todo o turno, e foi o fechamento do primeiro turno, das 11 rodadas do primeiro turno, e depois vem o São Caetano, que tem 6 pontos. Aqui sim o bicho começa a pegar, porque o Maringá foi a 9 pontos, mesmo perdendo a partida deste domingo, foi a 9 pontos, porque quando você perde no tie-break, quando perde por 3-2, o adversário contabiliza 2 pontos e quem perde contabiliza 1. Então, ponto importante, mesmo perdendo para o Flamengo por 3-2, o Unilife Maringá contabilizou esse pontinho que o distanciou um pouquinho mais do São Caetano. É claro que depende do fechamento da rodada. O São Caetano tem 6 pontos, o Maringá tem 9. E o objetivo é manter essa distância para que nas 11 rodadas do retorno, que já começa neste próximo final de semana, no sábado, o time maringaense recebe o Unilife e o SESI Bauru, o Unilife recebe o SESI Bauru, e aí, nestas 11 rodadas restantes, o foco das maringaenses é naturalmente manter-se na elite desta que é a principal competição do vôlei feminino no país. Em relação ao futebol, fechou a preparação, fechou a fase de preparação o Aruco Maringá, fechou a fase de preparação o Maringá Futebol Clube. As 2 equipes têm agendadas para a estreia do Campeonato Paranaense partidas no sábado,
o Maringá Futebol Clube recebe o Foz do Iguaçu no Estádio Regional Willie Davids. E no domingo, a equipe do Aruco Esportes Brasil, o Samurai Black, o Aruco Maringá, vai à capital do estado enfrentar o Curitiba. É a largada do Campeonato Paranaense. Oxalá as duas equipes tenham boas participações. No caso do Maringá, o foco é repetir, talvez melhorar o desempenho da temporada de 2022, quando chegou a condição de vice-campeão. Desafiou o Curitiba, perdeu por 4-2 na capital, mas fez uma boa campanha, fez uma boa temporada e o tricolor maringaense entra na competição com este objetivo. Encerrou a participação naquele triangular amistoso que reuniu também o Futebol Clube Cascavel e o Cianorte, não é? As equipes fizeram ali o chamado Torneio Paraná de Verão. No meio da semana empataram o Maringá Futebol Clube com o Cianorte em casa. Com este empate ficou sem condição de conquistar o título simbólico, mas foi ao oeste do estado, foi enfrentar o Futebol Clube Cascavel e venceu por 2-1, venceu a partida, terminou aí na segunda colocação. Claro que o resultado, os placares deste torneio não tem tanta importância assim. Tem, é claro, para o Cianorte, que acabou se consolidando como campeão. O Cianorte certamente terá, eu nem sei exatamente, mas acho que terá um troféu simbólico. E o Cianorte chegou à primeira colocação, leva então para sua galeria, já nos primeiros dias da temporada, o troféu deste torneio. Enfim, o Maringá Futebol Clube encerrou a preparação com este jogo-treino diante do Cascavel e agora bota foco no Foz do Iguaçu. O jogo vai ser no sábado, no Estádio Regional Willie Davids, às 19 horas, e sem a presença de público, sem a presença do torcedor. É uma pena, mas enfim, esta é uma punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paranaense de Futebol por conta de que julgou um incidente que aconteceu na temporada passada, quando o Atlético Paranaense jogou no Estádio Regional Willie Davids. As torcidas tiveram um choque ali na arquibancada, não é? A torcida maringaense provocou, a torcida atleticana reagiu, troca de pedras, enfim, de agressões. Por conta disso, o Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Maringá Futebol Clube como mandante com a perda de um mando, que será cumprido já nesta primeira partida contra o Foz do Iguaçu. Curiosamente, a mesma coisa vai acontecer no jogo do domingo seguinte, dia 15, quando o Aruco Esportes Brasil joga diante do Curitiba, na capital do estado, no estádio Couto Pereira. Esta partida está programada para as 18h30 e, paz, meus senhores, também sem a presença de torcedores. Me pergunte por quê, e eu lhes direi. Porque teve briga na arquibancada envolvendo a torcida do Curitiba. Contra qual torcida? Também a do Atlético. Coincidência, não é? Uma coincidência, mas enfim, esse tipo de coisa acontece. Vamos torcer para que as equipes tenham bons desempenhos e na semana seguinte ambas jogam no Estádio Regional Willie Davids na segunda rodada. Na terça-feira, o Maringá Futebol Clube vai receber o Rio Branco de Paranaguá e a equipe do Aruco Brasil, do Aruco Maringá, o Samurai Black, que vai encarar o Atlético Paranaense. Veja que parada difícil. Tem o Rafael Andrade, técnico do Aruco. Ele joga contra o Curitiba na primeira rodada na casa do Curitiba e na segunda rodada ele joga em casa diante do Atlético Paranaense. Enfim, torcer para que as equipes tenham aí boas participações dentro desta que é a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Os times estão preparados, os elencos estão definidos, os últimos jogadores já chegaram e fica só as duas torcidas, a expectativa das duas torcidas para a estreia. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e a gente estará sempre por aqui atualizando as coisas do esporte da nossa aldeia na área do esporte.